Olá, queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar da classificação indicativa. Eu irei explicar que classificação indicativa não é uma censura. Isso porque muitas pessoas pensam e confundem classificação indicativa com censura ou autorregulamentação. Então, hoje nós iremos estabelecer evidências claras que classificação indicativa não é uma censura. Então, nós temos que ter em conta que é necessário que em uma sociedade democrática haja uma classificação indicativa nos conteúdos vinculados pelos mídias. Isso porque na mesma sociedade tem empresas midiáticas, tem famílias, como também tem criança. E empresas midiáticas podem fazer de tudo, colocar publicidade de todas as áreas possíveis ou colocar novelas de todas as áreas possíveis, qualquer coisa. Então, há que se estabelecer limites, porque se esta empresa midiática divulga conteúdos inadequados para a criança na hora do almoço ou de manhã, não fica nada bem, porque a criança estará ali a assistir e a consumir o que não deve. Então, coloca-se classificação indicativa para organizar essa empresa midiática, talvez colocar esses conteúdos na madrugada e não na hora em que a criança está ali a assistir televisão. Então, é isso que nós encontramos na classificação indicativa. E classificação indicativa não é uma censura. Como o nome já diz, indicativa. É uma forma de indicar, é uma forma de explicar às pessoas, de explicar às famílias, os órgãos, às crianças, que há que se estabelecer limite. Classificação indicativa é uma informação, é um apelo para as pessoas e não é uma censura. Até porque não existe censura, né, na classificação indicativa. E eu destaquei aqui alguns pontos que a censura rima com a ditadura. Então, se estamos numa sociedade democrática, é difícil nem que implemente-se classificação indicativa ou censura num determinado órgão. O problema está na forma como as pessoas percebem as coisas. Se esses órgãos fizessem um certo exercício para entender a classificação indicativa, iriam perceber que no final do dia, tanto o órgão, tanto a criança, tanto os pais, quanto também o governo, saem a ganhar. Porque todos saem a ganhar, sim, porque teremos uma sociedade organizada. E outro ponto que eu destaquei aqui é que a classificação indicativa não constitui a autorregulamentação. Muitas pessoas pensam que classificação indicativa é censura, blá blá blá. Não, não é. Não é. É uma forma de organizar a sociedade. É um princípio democrático também. E a classificação indicativa não pode ser confundida com a censura, é aquilo que eu já vinha dizendo, que é uma norma constitucional e processual que resulta do equilíbrio entre duas normas, o direito à liberdade de expressão e o dever de proteção da criança e do adolescente. É preciso estabelecer e equilibrar esses dois direitos. Há que existir liberdade de imprensa e liberdade de expressão, mas também proteger a criança e o adolescente. Então, unindo isso, sai uma coisa muito bonita, que é a classificação indicativa, que é essa que hoje nós estamos a tentar provar e tentar mostrar que não é uma censura. Então, você como dono, né, de um órgão e pensa que classificação indicativa vem para censurar os seus conteúdos, não. Pelo contrário, vem para organizar, porque eu acredito que até você tem filhos. E os seus filhos, claro, não dependem só da tua televisão, não assistem só a tua televisão. Então, acredito que não gostarias de ver seu filho assistir algo inadequado para a sua idade. Então, a classificação indicativa vai trazer esse equilíbrio entre o direito à liberdade de expressão e também o direito à proteção da criança e do adolescente. E deve haver restrição de idade, né? Então, aquilo de restrição de idade, supomos que vão colocar um programa, ou vão anunciar um programa, e recomendado para maior de 18 anos. Isso é muito bom. Os pais, ao olharem para aquilo, vão entender que minha criança não pode assistir isso. E vão ali buscar mais informações, que esse programa vai passar a hora X. Então, a hora X, meu filho não pode assistir esse canal. Então, aqui nós percebemos que essa classificação indicativa recai também para a família, para o Código Civil, para os pais. Então, os pais também devem participar ativamente. São os pais que devem proibir as crianças de assistir conteúdos inadequados. O outro ponto também importante é que a classificação dos produtos audiovisuais é uma informação para os encarregados de educação. Então,
é aquilo que eu já vinha dizendo, que não só os órgãos têm a obrigação de preservar essa criança, como também os pais. São os pais que devem censurar, né, os conteúdos vinculados, né, pelos mídias, são os pais que devem censurar aquilo que as crianças vão consumir, porque um pai já tem experiência suficiente e necessária, já entende que isso meu filho não pode assistir, e isso meu filho pode assistir. Então, essa classificação indicativa vai partir também dos pais, assim como dos órgãos que vão limitar, que vão colocar ali restrição de idade e horários. E o outro ponto é que a classificação é meramente indicativa, porque ela não tem o direito de proibir o acesso. Então, aqui é um outro ponto que é muito interessante também. Nós, ao perceber que um certo órgão não transmite uma informação, nós vamos ao YouTube, vamos pesquisar ali, queremos pornografia, queremos não sei o que, mas sabemos que somos crianças ainda. Então, isso também está em jogo. Então, a criança ou o adolescente, geralmente, quem faz isso, desculpa, vou ajustar um pouco. Sim, eu dizer que geralmente quem tem feito esse tipo de coisa são os adolescentes, né? Eles percebem que em sua casa são proibidos de ver um certo conteúdo. Então, eles entram no YouTube e começam ali a pesquisar, a procurar o conteúdo que querem assistir às escondidas. Por essa razão que a classificação é indicativa e não impositiva, porque ela apenas estabelece um equilíbrio entre os órgãos e os direitos das crianças. Então, os pais também têm uma função aqui de organizar a sua família, de olhar e perceber o que o seu filho consome. E quando essa criança desvia-se das televisões e procura às escondidas pesquisar aqueles conteúdos, a culpa já é dos pais. Os pais devem procurar mecanismos de evitar esse tipo de coisa. A classificação indicativa é algo muito bom. É algo que todo tipo de sociedade precisa. É algo que estabelece, né, um certo equilíbrio entre os órgãos, as crianças e os pais. É algo que coloca a sociedade saudável. É um princípio também democrático, porque a classificação indicativa ocorre em sociedades literalmente democráticas. O que eu coloquei? Então eu acabei falando tudo. O meu último ponto aqui diz que quem deve controlar são os pais. Eu já falei disso. Então, o que achou do vídeo? O que achou da aula? Ultimamente tenho tido dificuldades em gravar a aula. Tento fazer live no Facebook. Entretanto, o som é muito baixo, então não tem como. Tento fazer no YouTube, simplesmente os botões não me obedecem, fazem e desfazem. Então isso me deixa um pouco constrangida. Até que no Insta tá dar. Só que lá não assistem muitas pessoas, mas vou continuar lá também. E agora uso o TikTok. O meu TikTok não faz live porque, não sei, acho que precisa ter 1000 seguidores e tal. Uma informação dessas que uma vez recebi. Então, o que eu faço? Faço pequenos vídeos de 3 minutos. Então, faço 3 e totalizo 9. E depois coloco lá no meu aplicativo de edição para juntar todo o vídeo. É um pouquinho complicado, por isso que tenho desaparecido muito nesses dias. Não faço muitas aulas, mas já organizei muitas aulas aqui no meu blog de notas, muitas mesmo. Só que esse telefone também não tá me ajudando, não. Facebook estava super fácil, só que o som não cai muito bem, porque eu podia fazer lá live e transmitir no Insta e no YouTube ao mesmo tempo, mas